Paz e bem! Como estão todos? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pedras na mão, sobre preconceito, sobre julgamento. Eu sou Marli Guilherme, aqui do canal Buscando as Coisas do Alto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu joinha like, é muito importante para nós e para você não tem custo nenhum. É para que essa palavra chegue a mais pessoas, que assim o YouTube entende que a palavra é boa, então ela chega a mais pessoas. Faça seu comentário, compartilhe, venha nos ajudar. É um convite que eu te faço. Venha nos ajudar a evangelizar. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Dirigiu-se para o Monte das Oliveiras e ao romper da manhã voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até que o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Olha só que coisa linda Jesus fez com essa mulher. Naquele tempo havia muito preconceito, A mulher não podia quase nada. Mas nessa questão do adultério, o homem também teria que ser condenado. Só que aqueles que estavam ali condenando a mulher era tudo homem, Só tinha homem ali no meio daquele povo. E colocaram, esses que levaram a mulher eram todos homens e colocaram diante de Jesus. Jesus estava lá, gente, ensinando, ministrando lá para o pessoal que estava em volta dele. Mas aí chega, os escribas e os fariseus para poder fazer o quê? Pôr à prova, o que Jesus fosse falar para poder condená-lo. Então não existia só ali o preconceito com a mulher, mas existia uma cilada contra Jesus, vamos dizer assim. E Jesus, então, percebendo, porque eles falaram: olha, Moisés mandou na lei que apedrejássemos tais mulheres. E cadê o homem que também estava no pecado com ela? Eles protegeram, quer dizer, usaram de preconceito contra a mulher ali. Nesse momento, gente, a mulher deveria estar suando, com taquicardia, com medo. E Jesus, ao invés de responder aquilo que eles queriam que ele respondesse para poder condenar, o que ele fez? Porque se ele fosse contra Moisés, estaria tirando, todas as palavras de Moisés da terra. Se ele falasse não pode apedrejar, ele estaria condenando e iria contra o testemunho. Então o que ele fez? Ele pegou o dedo e começou a escrever na areia. O que será que Jesus escreveu na areia? O que será? A gente fica imaginando. Será que ele escreveu os pecados da mulher? Será que ele escreveu os pecados de todos aqueles anciões que estavam lá? Eu sei que todos foram olhando o que Jesus estava escrevendo e nisso Jesus disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Os mais velhos foram os primeiros a soltarem as pedras. Creio eu que ali ele viu que Jesus escreveu na areia, falando do pecado da mulher, do pecado de todos que estavam ali. Creio eu que Jesus foi descrevendo um por um dos pecados daquele povo. Então eles foram soltando as pedras, de modo que não sobrou ninguém
E aí Jesus, né, levantou os olhos e falou para a mulher, né? Jesus viu o silêncio, falou, ué, mulher, cadê? Ninguém te condenou? Ela disse, não. Falou, então eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Essa é a chave de tudo. Porque enquanto Jesus escrevia na areia, aquela mulher também já estava completamente arrependida do que ela fez. Uma que o homem que ela, né, que estava com ela nessa traição, nesse adultério, sumiu e deixou ela sozinha. Então ela também já estava arrependida. E a dor do arrependimento, ela é pior do que a dor do pecado. Porque quando a gente se arrepende de uma coisa que a gente fez, aquilo corrói a gente por dentro. Por isso a necessidade de estarmos com Jesus, de nos confessarmos, de estarmos diante da igreja, dos seus mandamentos, para que não haja essa dor dentro de nós. Quando Jesus liberta aquela mulher, né, como se ela tivesse uma nova chance, uma nova vida, e é assim que o Senhor faz conosco, todos os dias, nos ensinando a não julgarmos ninguém. Nós temos que fazer exame de consciência. Né? Se eu vejo o erro de alguém, em primeiro lugar eu tenho que pensar que Jesus ama o pecador, não ama o pecado. Então quando eu vejo alguém cometendo algum pecado, eu rezo por aquela pessoa. Não é assim que nós temos que fazer, para que ela saia desse pecado. Se precisar um aconselhamento, nós podemos dar um aconselhamento sozinhos, né? E falar para a pessoa, olha, vai, se confessa, né? Receba o perdão do Senhor. Porque tem pecados que eles ficam tanto na gente que as pedras a gente segura com as mãos. Né? E aí a primeira pessoa que aparece, que faz coisa errada, a gente atira a pedra para aliviar o nosso erro. A gente se esconde atrás do erro do outro, atrás do pecado do outro. A gente quer sempre justificar o nosso erro e o nosso pecado. E não tem justificação. Se você errou, se você pecou, a culpa é totalmente sua. Mas vá até o sacerdote e tire essa culpa. Não fica carregando. Tem gente que vai, confessa, recebe a absolvição, faz a penitência que o sacerdote pede, mas se sente com as pedras na mão, pesadas ainda. Então você tem que crer que o Senhor te perdoou. E vai e não tornes a pecar. É isso que ele fez, essa mulher deu uma segunda chance. Que nós possamos aproveitar essa segunda chance que o Senhor nos dá, aliás, todos os dias, segunda, terceira, quarta, né, infinitas chances, que o Senhor nos dá e nos tornarmos pessoas melhores. Não atirar pedra em ninguém. Eu aconselho todo dia que você for deitar, faça um exame de consciência. Né? E veja o que você fez aquele dia de errado. Pegue a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, se torne íntimo da palavra do Senhor. Porque assim você não vai ter mais pedras na mão para atirar em ninguém. Quando nós percebemos o nosso erro, nós paramos de julgar os nossos irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde para a vida eterna. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Thank you.